Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá, o papo agora é sobre filiação e inscrição no regime geral da Previdência Social. Vamos continuar aqui. Então, nós já falamos sobre a Previdência, definimos os planos, né? Tratamos a Previdência, falamos dos quem são segurados, passamos pela definição dos dependentes. Ok, então nós vimos que os segurados... Existe 5 tipos de segurados obrigatórios no regime geral da Previdência Social, que são pessoas que exercem atividade remunerada. Os 5 são o empregado, né, nos termos do artigo 3º da CLT, o empregado doméstico, o trabalhador, trabalhador avulso, o segurado especial e o contribuinte individual, o autônomo. Agora, vamos falar e tem o facultativo, ok? Que não é obrigatório. E como essas pessoas, então, esses trabalhadores, essas pessoas se filiam e se inscrevem no plano básico do regime geral de previdência social, no RGPS. Bom, então são duas coisas, filiação e inscrição. Bem, a filiação é o vínculo jurídico entre a pessoa e a previdência. Então, lembra que eu falei? O dependente não tem esse vínculo direto com a Previdência, ele tem o vínculo com um segurado. E esse segurado se filia como? Então, é isso que nós vamos ver agora, tá? Lembrando que essa filiação, ela traz consequências. Então, ao se filiar, o que acontece? O que eu tenho? Então, ao se filiar, o segurado passa a ter direitos e acesso aos benefícios, que é o grande X da questão. Para que eu me filio? Para quê? Para eu ter benefícios em determinadas situações da vida que eu venho enfrentar. Que lá na frente nós vamos estudar quais os tipos de benefício. Mas eu já falei aqui diversas vezes que é quando fica doente, quando fica inválido para atividade laborativa, quando tem nenê, né, a mulher, ou hoje em dia já também no caso de doação. Então, são situações que a pessoa não vai poder trabalhar, mas ela precisa manter a renda dela. Da mesma forma, os seus dependentes. Então, se o segurado morre, falece, esses dependentes terão uma renda. Se esse segurado, por algum motivo, cometeu algum crime, é preso, também esses dependentes terão uma renda garantida. Então, é o grande lance aqui do nosso estudo é esse. Então, esta filiação vai trazer consequências e essas consequências nada mais é do que passa-se a ter direito e acesso aos benefícios que disponíveis pela Previdência Social, tá bom? E também obrigações, como o pagamento da contribuição. Se filiou, a obrigação passa a ser a pagar, a contribuir, e também a ter acesso aos benefícios. Então, o artigo 20 do Decreto 3.048 de 99, que é uma das bases legais aqui da Previdência, trata dos segurados obrigatórios, que a gente já falou no vídeo anterior. Então, são 2 regras para se filiar. Ou é porque você é um segurado obrigatório, então, obrigatoriamente, ao contribuir, você se filia, ou no caso da exceção, o segurado facultativo, tá? Então, a regra é porque você presta atividade com remuneração. E a exceção é aquele segurado facultativo. Então, a regra é que a partir do exercício da atividade laborativa remunerada, a filiação é automática. Se não houver vínculo emregativo oficialmente, mas a pessoa trabalha para alguém, como o empregado doméstico que a gente falou, essa pessoa pode ajuizar uma ação para o reconhecimento do vínculo para a filiação.
Então, como eu disse, o empregado doméstico, o avulso, que é aquele que vem por meio de intermédio de um sindicato ou algum órgão, como é o caso dos portuários. Então, digamos que você é um empregado normal, né? O segurado empregado, lá que tem subordinação, subordinação, remuneração, todos aqueles requisitos enquanto empregado, ele presume-se que a empresa está, então, recolhendo a contribuição. Mas o empregado doméstico, caso, vamos supor, os empregadores dele não estejam contribuindo, fazendo um repasse, ele pode ajuizar uma ação, porque depois chegar lá na frente ele não tem acesso ao benefício. Por quê? Porque o empregador dele não recolheu, assim como o avulso, entendeu? Então, caso haja negligência nesse recolhimento desses empregadores, é cabível uma ação para o reconhecimento do vínculo, tá ok? Então, são segurados obrigatórios aí, que é a regra da filiação automática. E no caso desses outros também, tá? Agora, tem uma particularidade em relação ao segurado autônomo no contribuinte, então, o segurado, então, individual. Lembra, o segurado individual é aquele que ele mesmo administra e faz a contribuição. Mas também essa observação que eu vou fazer é o seguinte: não basta o simples exercício da atividade remunerada para que a filiação seja automática, como no caso do segurado individual. Por quê? É um trabalhador sem relação de trabalho com empresa ou equiparado. Assim, tem a obrigação de realizar a sua própria contribuição. Não é isso que nós falamos? Ele que administra. Ressaltando que nessa categoria não há como recolher meses passados. Então, o autônomo não recolheu o passado, azar dele. Ah, Marta, que diferença faz? A gente vai ver daqui a pouco que o tempo de contribuição faz diferença e faz muita diferença. Então, se o autônomo não recolheu mês a mês, ele não consegue contribuir de meses passados, tá? E isso pode aí dificultar o acesso a algum benefício. Agora, existem também os segurados individuais, os autônomos, que prestam serviço à pessoa jurídica. E aí a responsabilidade tributária por recolhimento das contribuições previdenciárias é da empresa. Então, aquele cara autônomo que presta serviço para uma empresa, a empresa tem que recolher. Essa filiação é automática, tá? Se ele trabalha por ele só, ele que é responsável pela contribuição. Mas se ele presta serviço para uma empresa, a empresa é obrigada, né? A filiação para esses ocorre antes da inscrição. Certo? Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco a inscrição, né? Existe a filiação e a inscrição, tá? Então, guarda aí. A filiação do empregado, ela é do empregado, do segurado empregado, ela é automática. O autônomo, ele mesmo faz a partir da contribuição. Mas se ele trabalha com uma empresa, a empresa é obrigada, então, a fazer o repasse. E no caso do avulso, do doméstico, se o empregador não faz, ele pode ajuizar uma ação, ok? Bem, a exceção é o facultativo, mais uma vez. A filiação dele se materializa com a inscrição. Para quem não exerce atividade laboral remunerada, sua filiação ocorre junto da inscrição. Nós falamos que o facultativo é aquela pessoa maior de 16 anos que não tem nenhum vínculo empregatício, mas ele quer contribuir facultativamente. Então, no momento que ele se filia, a inscrição dele já é feita, tá bom? A inscrição, senhores, nada mais é do que o cadastro do segurado na Previdência, que é chamado de CNIS, C-N-I-S, CNIS, extrato de contribuição, também conhecido como extrato previdenciário. É um documento que apresenta o histórico de todas as contribuições à Previdência Social brasileira daquele cidadão. Ele informa todos os vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias do segurado. Então, muita gente, quando está em vista de se aposentar, vai lá e emite o CNIS para ver quantas contribuições tem, se na vida dele alguma vez ele teve acesso a salário maternidade, vai constar lá, o antigo auxílio doença, que hoje chama benefício por incapacidade temporária, sei lá, fez uma cirurgia
ficou 6 meses afastado do trabalho, aqueles 6 meses ele recebeu o benefício, vai constar lá no CNIS, tá bom? Então, o CNIS é isso. No caso do segurado especial, que também é uma categoria obrigatória, lembra de caráter familiar? A inscrição é feita de forma a vincular o segurado à sua família, pois atua como economia familiar. Então, o pai, a mulher, né? O marido, a mulher, os filhos trabalham ali com uma pesca artesanal ou uma produção pequena no campo. Então, ele é o segurado especial e a família também é vinculada ali. Ou seja, a família faz parte do núcleo desse vínculo com a Previdência. Beleza, pessoal? Então, filiação e inscrição. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses mais a fundo, né, mais detalhado. A gente já falou um pouquinho em vídeo passado sobre os dependentes, então, desse segurado. Ah, tá. Só para diferenciar, assim, caso caia uma pergunta, a gente tem que diferenciar a filiação do registro, né? Então, a filiação ela é automática para quem é segurado obrigatório, para quem exerce atividade remunerada, melhor dizendo. Então, a filiação ela é automática. A inscrição, gente, nada mais é do que o registro. Ela é o processo de se cadastrar no RGPS, no Regime Geral da Previdência, tá? Então, a filiação, ela é o vínculo jurídico, né? Que se estabelece ali entre o segurado e o INSS, né? E a inscrição é o ato de registro no INSS, ou seja, o cadastro dele, né? Para que, então, o trabalhador possa contribuir, o segurado, no caso, né? Mensalmente. Bem, vamos falar então agora dos dependentes do regime geral da Previdência Social. Nós estamos falando tudo do regime geral, gente, não do regime próprio, que é o que geralmente pede aí nas provas, tá? O regime geral da Previdência Social está previsto aos dependentes 2 tipos de benefícios. Então, o próprio segurado tem direito a determinados benefícios e seus dependentes também têm. Quais são os 2 tipos de benefícios que os dependentes dos segurados têm acesso? A pensão por morte, então caso o segurado venha a falecer, e o auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. E é importante falar isso, gente, que o auxílio reclusão, eu já disse, mas vou repetir, há um senso comum que define o auxílio reclusão, que é o tema do meu TCC, na graduação de Direito, que eu vou começar a escrever agora. O auxílio reclusão, o pessoal fala muito que assim, a pensão normal, ninguém reclama, mas o auxílio reclusão é algo que as pessoas reclamam, porque existe um senso comum que o preso ganha salário preso. Primeiro que o auxílio reclusão não é salário, é um benefício. E ele não é pago à pessoa que está presa. Ele é pago aos seus dependentes. A todo dependente de preso recebe? Não. Aquele preso que era segurado. E como que é? Como que se faz para ser segurado? Obrigatório, ele precisa exercer atividade remunerada, ser um daqueles 5 empregados, segurados. O empregado, o segurado especial, o trabalhador avulso, o empregado doméstico, o contribuinte individual ou facultativo. Digamos que esse preso não trabalhava, mas pagava facultativamente. Os seus dependentes terão direito enquanto ele estiver preso. E todos os dependentes, Marta? Não. Aí depende de quanto era o salário ou a contribuição dessa pessoa que está presa, tá? Só as famílias de baixa renda. Só as famílias de baixa renda. Então, aquele trabalhador que tinha um salário alto, sua família não vai receber auxílio reclusão, tá? Então, eu tô viajando, mas não era para aprofundar tanto, mas só para a gente saber quais são os tipos de benefícios que os dependentes de segurados têm acesso. Pensão por morte ou auxílio reclusão. Os dependentes são divididos em 3 classes. Então, para receber pensão por morte ou auxílio reclusão, são uma desses 3 tipos de dependentes. Então, eles são divididos em classes. Então, tem a classe 1, a classe 2 e a classe 3. Quem são os dependentes da classe 1? O cônjuge,
o companheiro ou companheira, independente de orientação sexual, ou seja, se é uma relação homoafetiva, tem direito, tá? Os filhos menores de 21 anos, não emancipados, ou que tenham deficiência mental ou intelectual grave. Então, o filho até 21, ou os que são portadores, não, pessoas com deficiência, tá? Física ou mental. Não existe portador, né? Pessoa portadora. É pessoa com deficiência. E filhos inválidos. Essa palavra inválida, a mim, pelo menos, é desconfortável, mas é assim que tá na lei. Independente da idade, tá? Classe 1, então. Cônjuge, companheiro. Quando fala companheiro é porque não é pessoa casada civilmente, né? Mas tem um tempo lá de união estável, é companheiro. Cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos, não emancipado ou que tenham deficiência mental ou intelectual grave e filhos inválidos. E os inválidos é independente da idade. Classe 2, os pais, os genitores. Classe 3, irmãos menores de 21 anos, na mesma forma que os filhos, tá? Da classe 1, não emancipados ou inválidos ou que tenham deficiência mental ou intelectual grave. E aí existe uma regra, né? Então, para ter acesso à pensão por morte ou auxílio reclusão, existe uma regra, que é a sobreposição das classes. Então, classe 1, classe 2, classe 3, ela se sobrepõe. Então, até fácil de entender. A classe 1 se sobrepõe à classe 2, que prevalece sobre a classe 3. Então, uma exclui a outra. Então, se ocorre um fato que dá acesso a um desses dois benefícios, ou seja, falece o segurado ou o segurado vai preso para a concessão da pensão ou do auxílio reclusão, então, se há dependente na classe 1, né, se tem o cônjuge, o companheiro, ou filho menor de 21 anos, não emancipado, que tem deficiência mental ou física grave, os inválidos, tal, se tiver um desses dependentes, exclui os outros, ou seja, exclui os pais da classe 2 e os irmãos naquelas condições da classe 3. Então, são excluídas. Mas se não tiver ninguém da classe 1, digamos que a pessoa não é casada, ou não tem filho menor de 21 anos, aí os pais recebem, então, o benefício, que os pais são da classe 2. Ah, não tem da classe 1, não tem da classe 2. O cara não tem não tem cônjuge, não tem filho menor de 21 anos naquelas condições, não tem pais, aí vai para a classe 3, tá? Que são os irmãos menores de 21 anos, não emancipados ou inválidos, ou que tenham deficiência mental e intelectual grave. Se dois dependentes na mesma classe, o valor do benefício é rateado. Tranquilo isso, né, gente? Você tem, digamos, na classe 1, o cônjuge e tem também, sei lá, filho menor de 21 anos não emancipado. Então, vai proporcionar, o valor vai dividir, vai ratear em partes iguais, tá? Então, se dois dependentes na mesma classe, esse valor do benefício é rateado. E temos também a questão da dependência. Então, a dependência da primeira classe, ela é presumida. Então, a esposa, o marido, o companheiro, a companheira, o filho menor de 21 anos não emancipado, os filhos inválidos, é presumido, não precisa de comprovação. Precisa comprovar a condição, enquanto esposa, enquanto marido, enquanto filho, mas não precisa comprovar a dependência, porque se é cônjuge, é considerado dependente, tá? Então, vai provar a condição de cônjuge, mas a dependência não é necessária a comprovação, isso é presumido. Agora, por exemplo, né, a união estável não formalizada, tem que comprovar a união, de alguma maneira, mas a convivência, mas não a dependência. Agora, os dependentes da segunda e terceira classe precisam comprovar que dependiam do falecido ou do preso. Então, os pais precisam comprovar, de alguma maneira, para a Previdência, que eles eram dependentes desse filho, filha que foi presa ou que morreu. Que foi preso ou morreu. Da mesma forma, os da classe 3, tá? Irmãos e os demais também precisam comprovar que esse segurado era o provedor deles, ok? E, por fim, o ex-cônjuge. É bem peculiar essa questão do ex-cônjuge, então presta atenção. São duas situações.
O cônjuge divorciado que recebe ajuda do ex. Então, separou lá, né? As duas pessoas se separaram, na verdade não se separaram, elas divorciaram e recebe a ajuda do ex. Então, se recebe a ajuda do ex, recebia porque faleceu ou foi preso, essa pessoa, esse cônjuge, esse ex-cônjuge é dependente da Previdência Social. Então, tem direito à pensão por morte, por exemplo, ou auxílio reclusão. Mas, se eles eram divorciados e não havia essa dependência econômica, por exemplo, não havia ajuda, né? Vamos pensar na pensão alimentícia. Porque esse ex-cônjuge que recebia a pensão, portanto a ajuda, ele é dependente. Mas se ele não recebia a pensão, havia renunciado, sei lá, por algum motivo, ele não é considerado dependente. Então ele não tem direito à pensão por morte ou auxílio reclusão. Entendeu? Então, deu para sacar? Se esse ex-cônjuge era dependente, recebia uma pensão alimentícia, recebia alimentos, se a pessoa falece, o segurado falece ou é preso, esse ex-cônjuge é dependente. Se não havia essa pensão, não havia essa dependência, ele não é considerado dependente. E se o segurado falece ou é preso, então esse ex-cônjuge que não era dependente não vai receber, não vai ter direito ao benefício, tá? Existe na jurisprudência uma situação, veja, o ex-cônjuge que renunciou à pensão alimentícia, caso comprove necessidade superveniente, aí será considerado dependente, terá direito à pensão por morte. Como assim? Ele não recebia, ele renunciou à pensão, por que ele vai ser considerado dependente? Essa necessidade superveniente ao longo do tempo recebia ajudas financeiras, então não recebia pensão. Mas de vez em quando, esse cônjuge que falece ou morre, ajudava. Então ele é considerado segurado, mas aí vai ter que comprovar e é mais difícil, concorda? Então, embora essa obrigação não tenha sido fixada no termo do divórcio, não havia ali no termo do divórcio a pensão e, teoricamente, assim, como regra, ele então não é dependente para receber o benefício da Previdência, mas se de vez em quando esse cônjuge ajudava, esse cônjuge que faleceu foi preso, aí esse ex-cônjuge então vai ter que provar que de vez em quando ele recebia ajuda, sei lá, com nota de compra, alguma coisa assim. É uma coisa bem difícil, mas é uma possibilidade, ok? Então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar nesse vídeo aqui, ok? Da filiação e da inscrição dos segurados, né? Lembrando que a filiação, se exerce uma atividade econômica, ela é automática, com a exceção do facultativo, ele mesmo tem que fazer a filiação e a inscrição, tá? E que a inscrição, então, é o cadastro, né? O cadastro para que essa pessoa, então, possa contribuir e ter acesso aos benefícios. E que os dependentes têm direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, e que são 3 classes que se sobrepõem, classe 1, 2 e 3, tá? Além da questão da dependência presumida para comprovar, da classe 1 e a 2 a 3 necessariamente precisando comprovar, e também as situações do ex-cônjuge, que se recebia pensão é considerado um segurado, se não recebia não é considerado um segurado da Previdência, porém há como se provar essa necessidade superveniente para ter, então, caracterizada a sua dependência, para ser considerado um dependente, ter acesso aos benefícios. Legal, pessoal? Próximo vídeo, período de manutenção da qualidade de segurado. Até mais.